saudações a todos. Vou fazer aqui um unboxing desses rolamentos. Eu comprei ele para manter sempre com rolamentos bons, os conjuntos de eixos aqui, as transmissões, né? E eu vou estar aproveitando para falar, né, qual a experiência que a gente tem aí com a questão dos rolamentos durante o tempo que a gente tem esse carrinho, né? Então tá aí. Eu comprei um conjunto com 50 unidades de rolamento. Esse rolamento é o rolamento 3x6x2. Ele é o rolamento que nós usamos nos eixos, tá? Esses rolamentos eles vão 2 em cada eixo aqui, 2 em cada lado do eixo, 2 aqui rente à coroa, nessa engrenagem aqui, e 2 mais abertos, né, que são mais nas pontas dos eixos. E também vão 2 rolamentos aqui, um interno e um externo, nos dois lados, quando é esse tipo de eixo, ou em um lado, quando é esse aqui, tá? Bom, os rolamentos do WPL B16, tá? Os WPLs em si. Quando o carrinho é original, ele tem o eixo, a carcaça do eixo de plástico, e na verdade esse eixo de plástico ele não vem com rolamento, ele vem com essa buchinha de tecnil que simula na verdade o rolamento, e ela fica aqui, né, nessa posição aqui, como se fossem rolamentos. E aqui nessa posição ele vem com uma bucha de bronze, que é essa daqui, que é a mesma medida do rolamento, 3x6x2, né? Então fica uma interna e outra externa nessa posição aqui, tá? Assim. O problema que a gente tem com essa bucha de bronze, o pinhão do eixo, ó, ele sofre um desbaste, né? Mesmo estando lubrificado, ele tende a sofrer esse desbaste, que acaba causando um jogo, e obviamente a gente vai ter que trocar essa peça com o tempo. Então a gente atualiza para um conjunto de metal, que é esse aqui, e passa a usar rolamento, né, nessa posição, assim como no eixo, né? Rolamento 3x6x2. Esses rolamentos que vão especificamente nessa posição, ele costuma dar um jogo bastante precoce, né? Então a gente começa a usar o carrinho, com pouco tempo o rolamento já se desgasta. Esse aqui é um rolamento usado, mas que não tem um jogo muito acentuado. Mas eu tenho aqui um rolamento usado que saiu daquela posição. Olha o estado desse rolamento, né? Então isso acontece com muita frequência. Outro problema que a gente tem com esses rolamentos é que às vezes, por questão da sujeira que acaba pegando aqui, ele trava e ele não gira mais, né? Ou ele fica ineficiente em relação ao girar. E como o peão trabalha numa velocidade maior, a engrenagem também sofre esse desbaste, olha aqui e aqui. E essa engrenagem de latão, especificamente a de latão, ela acaba desbastando mais rápido, creio eu que por ser um material mais mole. E aí nós também temos a opção de atualizar a engrenagem para engrenagem de aço, que tem uma resistência maior a essa falha, né, que pode ocorrer no rolamento, do rolamento não gerar 100%. Fora o rolamento 3x6x2, nós temos também disponível para compra um rolamento 3x6x2,5, que é esse daqui, tá? Às vezes a gente acaba comprando inclusive por engano, por não saber a medida, né? Então esse é o 3x6x2,5 e o 3x6x2. A diferença é essa aqui. O 3x6x2 ele é mais fino e o 3x6x2,5 ele é mais larguinho. O problema do 3x6x2,5 é que nem sempre a gente consegue usar. Se eu colocar ele nessa posição, ele vai ficar, né, levemente saltado para fora, e internamente ele vai ficar forçando o peão da engrenagem para cima da engrenagem, vai causar um mau funcionamento.
e um desbaste precoce nos dentes da engrenagem. Então ele não dá para usar na parte interna, não fica bom na parte externa. Às vezes é possível usar ele aqui no eixo. Esse eixo eu tenho aqui um rolamento 3x6x2 aqui, e aqui eu tenho um 3x6x2,5. Aqui foi possível usar porque esse eixo é levemente mais comprido do que o correto para a carcaça do eixo, então eu acabo conseguindo usar, mas nem sempre vai ser possível. Então o rolamento a se comprar é o 3x6x2 e não o 3x6x2,5. Também existe o rolamento de alta velocidade, o 3x6x2, que é esse aqui. A pergunta é, existe mesmo essa diferença? A durabilidade dele compensa? Eu digo para vocês que eu senti sim uma diferença em relação a durar um pouco mais, mas não é uma diferença significante, é uma diferença a princípio pequena, que não justificaria, né, o custo do rolamento de alta velocidade. E fora esses rolamentos, nós temos também o rolamento 3x6x10, que é esse aqui, que é o rolamento que vai no mancal da direção, que é esse mancalzinho aqui, né? Então esse rolamento ele fica aqui e fica outro dele internamente aqui. E aqui eu vou só mostrar para vocês, são rolamentos novos, não tem muito tempo que eu instalei, mas observem que ele já tem um determinado jogo. Quando esse jogo está muito acentuado, é sinal de que nós precisamos trocar o rolamento. No WPL, o maior consumo de rolamento é efetivamente nessas posições aqui e ali. Os eixos, eles também gastam consideravelmente o rolamento, mas eles trabalham em uma velocidade muito menor, então o rolamento acaba durando bem mais. Um outro detalhe, esse é um rolamento novo. Observa que ele está bem justo a questão da folga, certo? E aqui eu tenho um rolamento que eu chamo de usado bom, é o 3x6x2 usado bom. Ele já foi usado, eu já substituí, mas olha, ele tem uma folga, não é muita folga, então é possível usar esses rolamentos ainda, né? Principalmente se eu for usar nos eixos. E aí eu tenho um rolamento que já foi, que não tem como mais usar, que é esse aqui. Então às vezes, mesmo nos rolamentos convencionais, aparece um rolamento que não desgasta, que tem uma resistência maior. Então eu vou separando esses rolamentos que tem a resistência maior para aproveitar eles em ocasiões futuras. É isso, pessoal, dos rolamentos, a questão dos rolamentos. Espero ter contribuído aí para quem tem esse carrinho, e em que momento comprar os rolamentos, em que momento substituir e quais rolamentos comprar, beleza? Qualquer dúvida, de repente deixa nos comentários aí, a gente vai procurando fazer as respostas.